Olá, igreja, boa noite. Primeiramente, gratidão, pela escolha de estar vindo aqui trazer a primeira mensagem de famílias abençoadas nessa quarta-feira de fé. Porque o que a gente entende, como uma família abençoada? Muitas pessoas falam, Deus abençoe sua família, e você recebe. Outras pessoas, você diz, Deus abençoe a sua família. E a pessoa também recebe. Mas o que Deus tocou no meu coração para trazer hoje para vocês foi sobre como será uma família abençoada. Será que todo lar dentro de uma casa, com um pai, com uma mãe, com um filho, a gente realmente tem um lar abençoado? Realmente a gente consegue ver em cada um a bênção do Senhor? A paciência, a paz, o amor. E justamente por isso, eu também quis contar um pouquinho do meu testemunho, da minha família, da minha infância, porque a palavra que Deus me trouxe, referente à promessa de Abraão com Jesus, também refere-se à minha família. Trouxe uma lembrança muito forte para mim. Então, assim, na minha infância, o meu lar, ele era um lar abençoado. Mas tinha uma diferença. Ele era um lar abençoado financeiramente. Meu pai trabalhava bem, a minha mãe também, tinha escola particular, tinha boas roupas, tinha bons brinquedos, tinha tudo, menos Jesus. E por que, Vivian, não tinha Jesus? Porque nem o meu pai e nem a minha mãe, na época, tiveram a oportunidade, assim como você que está sentado aqui, de receber uma palavra dessa, de conhecer o amor verdadeiro de Cristo. Então, era um lar que tinha muita briga, muita intriga, muito desacordo, e que uma criança não conseguia entender o que estava acontecendo ali. O que ela conseguia entender é que aquele ambiente era o lar dela. E se você pegar a vida de Abraão, que é o que eu vou falar aqui hoje, também foi assim. Era uma vida boa, ele era rico, porém o seu pai, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Ele conhecia outros deuses, numa outra época. Então, será que no lar dele também não havia brigas? Não havia intrigas? Mas, independente disso, Deus escolheu ele para fazer a diferença dentro daquele lar. A mesma coisa ele fez a mim. Ele escolheu eu para fazer a diferença do meu lar. E o porquê isso? Porque Deus sabe exatamente quem ele vai escolher para trazer para os lares, para fazer a transformação da palavra dele. Então, se hoje você escolheu estar aqui, você é a transformação do seu lar. Independente de onde você mora, do que você faz, quais as pessoas que convivem, é através de você que ele vai transformar cada um, que ele vai trazer cada palavra, assim como ele fez comigo e como ele fez com Abraão. E eu quero começar aqui, trazendo para vocês, pode colocar para mim Josué 24:2. Josué 24:2. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então aqui, o que a Bíblia está trazendo? Que não tinha Deus naquele lar. Que o pai dele, que era a autoridade da casa, já prestava culto a outro Deus. Não era o Deus que a gente conhece, não era o Deus verdadeiro. Então, era um lar que, por mais que tinha conhecimento, por mais que tinha lei, ele não tinha verdadeiramente a bênção familiar, a bênção espiritual. E o melhor, Abraão foi moldado por Deus. Porque independente da escolha dele, independente dele ter sido chamado, ele não conseguiu do dia para a noite falar assim, eu sou o pai da fé. Assim como eu, assim como vocês, ele cometeu erros.
Ele cometeu escolhas. Ele cometeu várias coisas que Deus foi moldando ele até chegar à promessa que Deus gostaria de colocar para ele. Então, independente de quem você seja, de como você é, você tem que deixar Deus te moldar. Você vai ter que deixar Deus trabalhar em você todos os dias, de acordo com a palavra dele, de acordo com o que ele quer, de acordo com a conexão que você tem com ele. Porque uma família abençoada, para ela ser uma bênção dentro do lar, a primeira pessoa que ele tem que ter é Deus. Porque, como eu falei, no meu lar tinha tudo, aos olhos humanos. Nossa, eles têm 2 carros. Nossa, eles têm 2 filhas. Nossa, a esposa vai no salão. As filhas têm roupas boas. Estudam em escola particular. Quem olha por fora é uma família perfeita. Mas e dentro do lar? Quais as questões que tinha dentro do lar? Como que era essa convivência? Eu conheci a Deus um pouco pelo meu pai, mas não foi esse Deus. O meu pai, na época, ele era espírita. A minha mãe, católica, não praticante. Um pregava uma coisa, o outro falava outra. Totalmente diferente. E eu não sei, assim, vocês, como foi o lar de vocês. Mas imagina Abraão, escutando uma voz, num lar confortável, seguro, bem, ele rico, escutando aquela voz falando para ele sair de lá. Como será que deve ter ficado a cabeça dele? Quando Deus falou para ele sair do meio da parentela dele. E ele vendo toda aquela situação. Mas ele foi humilde. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Abraão, ele foi escolhido por Deus. Só que Deus olhou para dentro dele e viu rigorosamente o quanto ele foi humilde. O quanto ele escolheu a Deus verdadeiramente. Porque ele deixou tudo. Ele deixou tudo. A partir do momento que o pai dele morreu, que ele escutou a Deus e Deus fez para ele uma promessa, ele seguiu. Independente das falhas dele, independente de como foi o passado dele, independente de quem ele era. E olha para você ver a comunicação que Deus deu para ele a partir do momento dessa promessa. Deus falou para ele assim, ó. Coloca para mim Gênesis 12, do 1 ao 3. Ele falou assim: Ora, Senhor, disse Abraão, saia de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te uma grande nação. Abençoarei-te, engrandecerei em teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o compromisso e a responsabilidade que Deus deu na mão de Abraão. Vocês acham que uma pessoa que não tinha um lar cristão, se ele não fosse humilde, se ele não tivesse íntegro de ter escutado e falado, eu quero essa promessa, será mesmo que ele iria? Será mesmo que ele não teria o pai dele pensando, e agora, será que eu vou, será que eu não vou? Que ele não teria dúvidas? Mas ele fez uma escolha. A escolha da família ser abençoada. A escolha da promessa de Deus na vida dele. E de largar tudo. Quando que Deus fez uma promessa para você, para a sua família, para o seu lar, para falar que você vai ter que largar tudo por Ele? E será que você não pensou se valia a pena? Se não valia quando veio a prova? Porque uma família abençoada, que põe Deus em primeiro lugar, ela não pensa 2 vezes. Ela faz a vontade de Deus, independente do que aconteceu lá atrás ou do que não aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando a gente vai casar, quando a gente procura uma pessoa, a gente não pergunta como que foi o lar dela.
como foi o casamento dos pais, se foi bom, se foi ruim, se ela teve uma infância saudável, se foi totalmente conturbado. A gente apenas conhece a pessoa e vai. E ali, só Deus sabe o que vai acontecer. Se vai ser um casamento abençoado, se vai ser um casamento cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de crenças da infância que não foram tratadas. O meu casamento, coitado do Jailson no primeiro ano. Ele aguentou muita coisa. Minha mãe sempre foi, ela nunca deixou meu pai falar nada. Ela discutia direto com ele, as brigas eram por essa, quem é maior na casa, se é a minha mãe ou se é o meu pai. E o meu pai nunca aceitou as palavras da minha mãe. Agora, você pensa eu chegando na minha casa, sem essa promessa, sem Deus, sem conhecer Abraão, sem conhecer a história dele, casei. Batizada já, só que sem conhecimento nenhum. Deus teve que me moldar, passo a passo. Assim como ele fez com Abraão, a partir do momento que Abraão disse sim para ele. Ele teve que moldar Abraão. E teve que me moldar. Mostrar para mim que eu não era a autoridade daquela casa. A autoridade era o meu esposo. Que eu tinha que escutar ele. Que eu tinha que saber escutar até quando ele falava para mim dos meus defeitos. E é difícil. Quem gosta de ficar escutando defeito? Você faz isso, que você faz aquilo. Ninguém gosta de escutar crítica. Só que aquilo era um desafio para mim. Como pode ser para outras mulheres, como pode ser para outros esposos. Mas eu aprendi com aquilo. E eu fui humilde para deixar Deus me moldar. Porque eu queria muito meu casamento. Eu não casei para separar. Porque eu já comecei a conhecer e a ouvir a voz de Deus. A partir do momento que eu casei. Eu fiz a mesma atitude de Abraão. Eu disse sim para Deus. Porque eu queria o quê? Uma família abençoada. Uma família financeiramente bem, eu já sabia como era. Falei, eu já sabia. Eu já sabia que eu ia ter que trabalhar, que eu ia ter que crescer, que eu ia ter que usufruir, que eu ia ter que, junto com o meu marido, construir tudo. Mas tinha uma coisa que nem eu e nem ele sabia. O que era Jesus. Como que a gente ia passar isso para os nossos filhos? Como que a gente ia trazer Jesus para a nossa vida? E falar assim, a partir de hoje, quem comanda é Jesus. Uma vez, bem no início mesmo, quando a gente foi fazer toda aquela papelada do casamento, né? E a gente orando, e Deus lá. Eu lembro até hoje. O financiamento da casa não saía, todos os valores já foram descontados. 1 ano tentando financiar um apartamento, e nada. E eu chorava todos os dias. Eu falei, gente, eu vou casar sem casa. Pagando aluguel para o cara do contrato, porque eu não podia desfazer, porque era o único dinheiro que a gente tinha. Ali já começou um desafio espiritual. Será que eu e meu marido ia confiar em Deus? Que Ele ia fazer o melhor? E que a gente ia assinar aquele contrato até o momento do casamento? E nós confiamos. Nós fizemos o nosso voto com Deus. Nós colocamos na mão dEle. Porque a mão do homem já estava tudo certo. Faltava o contrato. E a partir do momento que a gente decidiu colocar na mão dele, o contrato saiu. Pela glória e honra do Senhor. Não foi para minha e nem para dele. Mas foi para Deus. E esse foi o primeiro passo que Deus colocou no nosso coração. Confia em mim, que eu vou te mostrar essa terra. A terra que ele falou para Abraão que ele iria mostrar. A terra abençoada. A terra de uma família abençoada. E nós começamos a nossa caminhada. E Abraão também. Só que no meio do caminho, eu vejo que nós temos muitas escolhas. Até para a gente ter um lar abençoado. Tem escolhas boas e tem escolhas ruins. Mas quando uma família coloca Deus em primeiro lugar, ela procura primeiro a Deus, antes de tomar as decisões.
E ela comunica, ela escuta o que Deus tem para falar para ela. Coloca para mim Gênesis de novo. Essa última palavra que eu coloquei. Gênesis 12:1. Quando Deus fala para Abraão que ele vai sair daquela terra, ele fala uma comunicação clara. Saia da tua terra e do meio dos seus parentes. Abraão escutou uma coisa: saia do meio da sua terra. Mas ele não escutou a palavra parentes. Ele não escutou, porque quando ele saiu, ele levou Ló com ele, o seu sobrinho. E Ló, felizmente, é um sobrinho, ele é um parente. A família era Abraão, Sara e os seus servos. E aí? Será que ele fez a escolha certa? Muitos já conhecem a história, outros ainda não. Mas você vê lá na frente o fruto que ele colheu de levar Ló, que era um parente. Não foi isso que Deus falou para ele. A primeira comunicação clara foi: saia do meio de seus parentes. Aí você fala, mas por quê? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo a minha tia, eu amo a minha avó. Só que quando Deus escolhe você, Ele precisa te moldar. E para Ele fazer isso, Ele precisa tirar os seus vícios, precisa tirar suas manias, precisa tirar muitas das vezes amigos, Ele precisa tirar até parentes que não estão agregando na sua vida. Porque ele vai ser o seu pai a partir de agora. Só que para ele ser o seu pai, você vai ter que escutar a comunicação dele. O que ele está trazendo na Bíblia dele para você. Então, nessa época, quando ele fez essa promessa para Abraão, o que ele comunicou para Abraão? Eu vou tirar você do seu conforto, da sua segurança. Eu vou tirar você da sua parentela, das suas amizades, do seu ambiente. Olha para você ver como Deus estava cuidando detalhadamente de Abraão, em todos os aspectos. Ele já fez a promessa falando: você vai sair de tudo. Você não vai se comunicar com esses parentes mais. E por que será que Deus fez isso? Pensa, gente, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Até nas nossas escolhas, a partir do momento que eu tenho uma família, tem que ser eu e meu marido. Tem que ser o esposo e a esposa. E Deus no meio. Eu não posso só chegar no meu pai e na minha mãe e pedir um monte de conselho que, de repente, não foi algo que eles passaram e que eles podem, sim, infelizmente, me dar uma escolha errada. Muitas coisas eles podem dar certo? Pode. Mas e se ele der um conselho que não é o agrado dos olhos do pai? Como é que você vai fazer? Eu passei por isso. Para minha mãe, até esses tempos atrás, a minha irmã até brincou, Falou: Vivian do céu, a mãe acha que você não tem problema no seu casamento, porque ela nunca viu um casamento feliz. E ela está certa, o dela não deu certo. Se eu fosse seguir o exemplo da minha mãe, eu teria os meus filhos e talvez eu não estaria com meu marido. Mas a partir do momento que eu escolhi a Deus no meu casamento, eu escolhi uma família abençoada. Porque eu falei: qualquer decisão que eu vou tomar, eu vou colocar Deus na frente. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar com Ele. E muitas das vezes a gente não pensa dessa forma. A gente vai com a força dos nossos braços. A gente vai com conselhos de amigos errados, de parentes errados. Porque não significa que você vai se isolar, mas significa que você tem que tomar as escolhas certas. A partir do momento que você vem para a igreja, que você está escutando uma mensagem do apóstolo, que você está se alimentando da Bíblia, isso já são escolhas certas. Você está se conectando com pessoas de Deus, também são escolhas certas. Porque você sabe que Ele não vai lutar contra o seu casamento. Que quando você chegar e abençoar e falar: eu estou com esse problema, Ele não vai falar para você: separa, é mais fácil. Ele vai falar para você: não,
Olha, tem tal pregação do apóstolo, tem tal passagem bíblica. Lê lá, aprende, adquire sabedoria. Ele vai te dar um conselho. Ele vai ser o seu aconselhador espiritual. Assim como o apóstolo é para a gente. Se você trouxer um conselho, ele está aqui para isso. A autoridade dele é essa. É trazer a experiência dele, a palavra de Deus, para um bom conselho, para uma família abençoada. E não te dar a opção mais rápida. De falar, olha, melhor você separar, eu acho que não vai dar certo. Ou até como ele falou várias vezes. Qual a análise que você fez quando você está namorando o noivo? Só briga? E você acha que ainda vai dar certo? Qual o dia que você perguntou para ela como é que foi a infância dela? Eu falo namorado, noivo, mas até no casamento. As dores que ele tem. Qual o dia que você veio conversar aqui com o apóstolo para falar algo íntimo do seu casamento, para você melhorar e abençoar o seu lar? E falar, apóstolo, eu preciso de ajuda. Pastora, eu preciso de ajuda. Porque nessa área eu não sei como lidar. Mas eu sei que o Senhor tem a autoridade do Pai para me trazer o conselho certo, para me trazer a direção certa. Então, olha como é forte isso. E outra realidade que eu quero trazer, até mesmo do apóstolo e de tudo isso aqui que vocês estão vendo, é do chamado dele. Ele foi escolhido por Deus, ele teve um chamado até no meio da família dele. Como eu, como Abraão, foi o primeiro a trazer a escolha certa para ter uma família abençoada. Mas será que se Deus olhasse o passado dele, olhasse a família dele, falasse, não sei se eu vou escolher ele, não. Eu acho que ali tem muita coisa errada. Não. Deus olhou o íntimo e o coração dele, como olha até hoje. E deu uma missão para ele, como Abraão. Sai do meio da sua parentela e começa a me seguir, que eu te abençoarei. Abençoou com igrejas, abençoou com pessoas, abençoou com ministério, abençoou financeiramente. E você acha que ele não teve lutas? Você acha que ele não teve, muitas das vezes, ter que fazer escolhas? Ter que orar? Ter que falar, Pai, me responde, porque eu preciso de um socorro. Ou ter alguém espiritual acima dele, para ele pedir um conselho? Ele teve, assim como nós temos. Então, assim, pense como Abraão. Você chegou aqui, você era de um jeito. A partir do momento que você serviu e que você escolheu a Deus, você vai ser de outro. Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te moldar, Deus vai falar para você, olha aqui, você precisa ser obediente. E não é obediente só ao que está dentro do seu lar, você vai ter que ser obediente a mim. E se você me escolheu, a sua obediência vai te trazer a bênção. A sua obediência vai trazer para você algumas coisas que você poderia sofrer de ruim. Eu estou aqui para te ajudar pela sua obediência, para intervir por você na sua vida. E a mesma coisa foi na vida de Abraão. Quando Abraão desobedeceu a Deus e levou a Ló, ele também teve problemas, porque ele fez uma escolha que Deus não falou para ele. Deus falou para ele sair do meio da parentela. Coloca para mim Gênesis 12:4. Partiu Abraão, como lhe o Senhor ordenava, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, assim, quando ele saiu de Harã, ele já tinha uma certa idade. Ele não comunicou, ele não prestou atenção nessa comunicação de Deus. E ele foi levando o sobrinho. Só que quem conhece um pouco da história de Abraão, sabe que lá na frente, ele teve que fazer uma escolha através do sobrinho. O sobrinho começou a trazer uns problemas para ele que necessariamente ele não precisava ter passado. Porque a comunicação foi clara.
saia do meio da sua parentela. Tudo bem, ele era novo, ele não sabia, talvez ele não pensou. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão. Muitas escolhas nossas, a gente faz pela nossa cabeça. A gente sequer pergunta para alguém, pergunta para uma autoridade se eu faço, se eu não faço, pergunta para o apóstolo, ora a Deus, lê a Bíblia, vê algum versículo, faz algum jejum sobre aquele problema e aquele propósito. E aí Deus me mostra a desobediência e mostra também o porquê que eu preciso ser obediente à voz dele. A obediência da comunicação dele. O que ele está comunicando para mim? O que ele falou na Bíblia? O que a mensagem do apóstolo trouxe que eu posso pensar? A mensagem do Lucas? A mensagem até mesmo esqueci o nome dele, do Everton? Quais as mensagens que eu estou escutando que realmente vai me ajudar no meu casamento e para ter um lar abençoado? Então é isso que a gente tem que começar a procurar. Essa obediência de Deus. Foi isso que ele começou a moldar para o Abraão ser pai da fé. Ele começou a moldar a obediência. Mesmo com os erros, ele foi o pai. O que um pai faz com o filho pequeno? O filho pequeno vai lá, faz um monte de coisa, ele corrige. Aí o filho vai lá, erra de novo e ele corrige. Ele tem que ter a paciência diariamente de corrigir o seu filho. Porque senão, como que o filho dele vai ser obediente se ele não faz nada? Se ele não corrige? Só que isso não é diferente com o nosso Pai. Deus faz a mesma coisa com nós. Ele vai nos corrigir diariamente pelas nossas ações, pelas nossas escolhas que muitas das vezes não vai ser a dele. E ele não vai falar assim para você, escolheu, agora vai ter que ver o que vai ser lá na frente. Quando chegar lá, aí sim você vai pedir a minha orientação e eu vou te orientar de novo. Por que isso? Porque a obediência tem que começar com Deus primeiro. No momento de um problema de uma família, no problema de uma decisão de uma família, tem que ter Deus. O que será Deus pensa sobre isso? Quais os princípios que eu estou seguindo, que está dentro da palavra, que eu posso aceitar ou eu posso ser desobediente? E mesmo quando eu for desobediente, se eu estiver colhendo algo, eu não posso pôr a culpa em Deus. Eu nem pedi atenção dele. Eu nem falei, pai, eu estou aqui. Fala comigo. Eu preciso de uma resposta perante a isso. Não, eu fiz a minha escolha com autorresponsabilidade para colher os meus frutos. Quantas pessoas já fizeram escolhas erradas dentro da família, que gerou uma briga, que gerou uma intriga, e de repente a culpa é de Deus. Tá vendo? A gente vai buscar na igreja e nada acontece, não resolve. Mas ele sequer pensou se no momento que ele teve a desobediência, ele pediu a Deus um conselho para ser obediente. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa desobediência que Abraão teve quando ele levou o sobrinho. Em Gênesis, em Gálatas 3, Abraão vai falar sobre... Peraí, deixa eu pegar aqui, acho que é o outro aqui, ó. É aqui, ó. 2 Coríntios 5-7. Coloca para mim, por favor. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando a garantia do Espírito, como a garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre que confiar e saber o quanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. E porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Depois da obediência que a gente tem que ter a Deus, Ele começa a moldar o quê? A nossa fé. Como que está a sua fé com Deus? Quantas vezes você orou por um familiar ou pela sua família? Ou você começou a olhar as coisas e falar, gente, eu não estou vendo nada. Como que eu vou resolver esse problema agora?
e você sequer pensou em jejuar por aquele problema, ou pedir um conselho para o apóstolo, ou ler a Bíblia e procurar quem teve aquele problema na fé, que ele conseguiu resolver? Essa promessa de fé que Abraão foi caminhando e foi adquirindo, veio pelo Espírito Santo, pela promessa que Deus fez na vida dele. Só que ele teve que moldar a fé de Abraão todos os dias. Então, se Abraão teve uma escolha errada, como ele teve a de Ló, foi desobediente, Deus foi lá e deu a palavra dele. Vai lá, faça a sua escolha, eu estou com você. Escolha a sua terra. Porque ele teve um problema. O problema de Ló com ele foi o quê? Foi quando começou as brigas. As brigas por quê? Pelo dinheiro, pelas finanças, pelos pastores, pela terra, porque já não se partia mais. Aquela terra não conseguia alimentar mais toda aquela família. E Deus provou a fé de Abraão ali. Tudo bem, você me desobedeceu? Vamos provar a sua fé. Ele fez Ló escolher o caminho dele, como Abraão falou. Escolha Ló, qual lado você quer. E quando ele chegou naquela terra, que ele falou, Senhor, ele pensou em Deus. O que eu vou fazer agora? Ali foi um problema. Foi uma prova. E ele teve que provar a fé dele. Porque ele não conseguia ver nada aos olhos humanos. Então, essa palavra me trouxe essa segunda lição. O que os olhos humanos não vê, que nós temos que seguir, que nós temos que confiar, colocar o pé para Deus fazer o chão. Porque muitas das vezes, os problemas que nós temos com a família, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que colocar o pé para Deus fazer o chão. Orar a Deus, jejuar, seja um casamento, seja um problema de saúde, seja um problema espiritual, para que Deus possa fazer o milagre. E isso é você estar crendo em Deus, crendo na promessa que Ele tem para você, para a sua vida, para a sua família. Tem pessoas que vai ter que ter fé no trabalho. Estou aqui trabalhando, fazendo o meu melhor, eu quero subir, eu quero garantir mais para minha família, eu quero trazer novos recursos, pagar uma escola para o filho, garantir o futuro dele. Ele vai ter que ter fé. Fé que Deus vai abrir todas as portas para ele. Tem pessoas que vai ter que ter fé pela conversão de um marido. Meu marido vai se converter, vai dar tudo certo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando. E aonde que a gente fortalece a nossa fé? Para a gente ter todos os problemas da nossa família ser abençoado. E a gente conseguir segurar ali, ó, na mão, com Deus. Eu volto a falar com as conexões certas, com o ambiente certo, com a palavra de Deus, com as pessoas certas. Porque se a gente estiver no ambiente errado, com as pessoas erradas, sem a palavra de Deus, dificilmente a gente vai conseguir ficar. O meio vai vencer aquele problema, porque o meio vai te trazer os olhos humanos. Agora, os olhos de Deus, é só o Espírito que vai te trazer. E quem que vai te trazer esse Espírito? Vai ser Deus através da comunicação, através da fé, através do relacionamento que você está criando com Ele. Como que está o seu relacionamento com Deus? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem buscado Ele verdadeiramente? Como Abraão foi fazendo? Abraão foi sendo moldado, desde o começo até a promessa. A promessa dele era Jesus, o seu herdeiro. Só que, até chegar lá, ele passou por várias provações, por várias ações de fé, como eu passei, como o apóstolo passou. Imagina, cada igreja implantada, cada problema, cada desafio, é um passo de fé. O Senhor está comigo, me fortalecendo, fortalecendo a minha família. Porque palavras positivas é bom, mas Deus provando para você, em oração, na Bíblia e com a comunicação certa, é muito melhor. Vai fortalecer a sua fé
para qualquer problema que vier. Vai trazer o escudo para você. Para que você chegue o problema, você fala, Senhor, a partir de hoje, esse problema eu não consigo resolver mais. Eu fiz tudo já que era o meu alcance. Mas aqui, é com o Senhor. É o Senhor que vai ter que fazer, é o Senhor que vai entrar com a providência. Numa briga, é o Senhor que vai falar com o meu marido, porque eu não vou ser a mulher briguenta. A mesma coisa é o homem. Apazigua o coração dela. Não deixa ela falar comigo dessa maneira. Eu não aceito, Senhor. Mostra para ela que ela tem que ser a mulher sábia, a mulher edificadora do lar. E assim, Deus está moldando você. A todo momento. Deus está trazendo, agora você vai ser assim, agora você vai ser assim. E é por isso que Ele fala. A partir de hoje, você me aceitou, acabou o velho homem. Porque aquele homem não serve para Deus. Aquele homem, Deus vai tratar as feridas, as mágoas. Ele quer que você caminhe por fé, que você comunique o que Ele fez na sua vida. Na minha vida, Ele fez muitas coisas. Pelo ambiente, eu mudei, eu me moldei. Quem olha no início, quando já começamos a vir para a igreja para sempre, eu não imaginava um dia estar aqui. Por quê? Sentada lá atrás, escutando, lendo a Bíblia. Quando eu tinha problemas, apóstolo, eu preciso falar com você. Pastor, eu preciso falar com você. Eu preciso falar. Porque se eu não sei resolver, se a minha família não tem direcionamento, como que eu vou pedir para o meu pai ou para a minha mãe? Se eles não têm o que eu preciso, a minha bênção, eles não têm a paz espiritual, eles não têm a palavra de Deus, eles não têm a unção. Eles não tiveram isso no casamento deles. Então, às vezes, a gente vai ter que sair, sim, da nossa parentela, porque eles vão trazer escolhas erradas. Eles vão trazer a desobediência. Eles não vão compreender que você está caminhando por fé, que você está caminhando por Deus, que Deus vai te dar a orientação certa para tudo isso. E daí, daquele momento que você está sendo moldado, Ele vai falar, sai daí. Por que você está indo lá toda hora? O que você está fazendo lá? Não te agrega nada. Você não mudou em nada. Só que não são as grandes coisas. São os pequenos detalhes que Deus vai te moldando. São os pequenos detalhes que Deus vai preenchendo o Espírito dentro de você. O que é esse detalhe? É você vir aqui hoje escutar uma pregação sobre famílias abençoadas. É você escutar todas as pregações do apóstolo. É você se alimentar das palavras de Deus, como a Bíblia diz. Meditai de dia e de noite. Então, não é você estar 100%, mas é meditar. O que eu aprendi hoje que eu posso trazer para a minha vida, para a minha família? Quando uma amiga vem me pedir um conselho, o que eu vou falar para ela? Eu estou na igreja. Eu tenho que ser intencional, de falar uma palavra verdadeira para ela. Mesmo que doa, ela consiga ver em mim Deus. E falar, não, ela é diferente. De qual igreja você é? Eu quero ir lá. Porque você salvou o meu casamento. A minha irmã foi, acho que sábado passado, em casa. E a gente conversando com ela tem alguns problemas dela. E ela falou, a mudança de vocês mudou o meu casamento. Uma palavra de vocês fez eu agir diferente dentro do meu lar. E eu não separei do meu marido. Porque aquele dia a gente ficou 1 hora conversando. 1 hora vocês falando para mim o que eu precisava fazer para não largar o meu marido. Quem já escutou uma palavra dessa? Quem não queria um aconselhamento desse? É muito gratificante. Você vê a pessoa se curando. Você vê a pessoa falando assim, realmente, Deus está se comunicando através de mim para trazer a luz para aquela família. Para trazer a bênção para aquela família vai ser abençoada, porque eu estou trazendo uma comunicação de fé. Eu estou trazendo a comunicação certa. E nada mais é que a gente falou coisas da Bíblia para ela. A mulher sábia. Começamos a pregar para ela, tanto eu quanto o Jailson, abertamente, numa conversa simples. Quanto você está sendo sábia com seu esposo?
Ele chega cansado, quero um lar, quero descansar, e você critica. Você chega cansada, e ele está tão estourado com o serviço, que ele vai lá e te critica. Mas qual a valorização que você deu para ele? Quando você olhou nos olhos dele e falou, parabéns, você acertou, continue. Você deu força, você foi a mulher sábia. Você trouxe a palavra de conforto. Isso faz a diferença de um lar abençoado. Isso é você andar pela fé e confiar que o seu esposo está direcionando a sua família para o melhor. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é colocar Deus. Se ele não for convertido, então, coloca Deus no caminho. Deus vai providenciar a conversão dele. Não é você pelos seus braços. E a mesma coisa a esposa. Quantos casos a gente vê que o homem vem primeiro e depois vem a mulher? Mas o que ele teve que fazer? Mudar o ambiente, mudar as escolhas, mudar os amigos, mudar a comunicação. Começar a escutar a palavra de Deus para ele trazer essa transformação. Então, a segunda coisa é você ter um passo de fé. Você confiar dia a dia que ele está te moldando como Abraão confiou. Todos os problemas de Abraão, ele foi confiando mesmo errando. Errou com seu sobrinho, ele confiou, o pai ensinou e ele continuou caminhando. Continuou caminhando. Então, não é o problema a gente errar. O problema é a gente parar de crer em Deus. O problema é a gente errar e a gente achar assim, não, eu já errei, eu não sou digno dele e eu não vou continuar passando os meus problemas para ele, porque eu sei resolver sozinho. E é mentira. Você não sabe. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa que Deus resolva por você e intervenha em todos os seus problemas. Você precisa orar. Você precisa estar na presença dele para você adquirir a sua família abençoada. Para você adquirir as correções do seu filho. Tudo o que você necessita. Eu não sei o que vocês precisam aqui. Mas as escolhas do que você precisa já está aqui numa palavra. Está num apóstolo, em você chegar e se aconselhar com ele. Está na sua oração. Na sua busca pela sua fé. De se alimentar pela Bíblia. Que é outra coisa que ele fala claramente. E a última coisa que eu quero trazer para vocês é que qual foi a promessa que Abraão teve a Deus sobre o herdeiro? O que aconteceu que todos nesses passos de fé, Deus olhou para ele e falou assim, agora você vai ser o pai da fé. Eu quero que as pessoas vejam a sua vida como um exemplo de fé, que eu trouxe você de lá e transformei você até aqui. Isso é maravilhoso, gente. Todo o processo de transformação é maravilhoso. Deixa eu pegar para vocês aqui. Coloca para mim Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que são de fé estes que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura de Deus, justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são de fé, abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Essa foi uma das promessas que Deus deixou. Se eu creio, eu sou justificado. Se eu tenho fé, eu estou em Deus. Se eu tenho Deus, eu vou ser abençoada como Abraão. Para eu ser abençoada, eu tenho que seguir os passos dele, independente do que eu fui. O que eu fui já ficou lá atrás. Agora eu preciso viver o novo de Deus. Deixar ele me moldar.
deixar que eu seja obediente à comunicação dele, à clareza que ele traz da Bíblia, deixar com que eu viva pela fé, para eu ter o quê? Eu ser o filho dele, eu ser justificado por Jesus, e através de Jesus, eu alcançar todas as bênçãos de Abraão, eu trazer as bênçãos, para minha família. Agora, se eu não tiver isso, como que eu vou ser abençoado? Se eu estou desobedecendo a Deus, Deus me fala uma coisa, vai pela direita, eu vou pela esquerda. Está tudo certo. Faz isso aqui. Não. Eu não admito. Eu não vou fazer isso não, está errado. Os olhos do mundo não são os olhos de Deus. Os olhos de Deus, humanamente, Ele vai resolver para você os problemas que você não alcança. Só que para Ele resolver, você tem a escolha de ser filha dele, ou filho. Até mesmo por um problema familiar. Quantas coisas a gente passa de doenças, de propósito, de escolhas, que a gente sequer, como filho, fala, pai, é com você. Eu não vou fazer mais nada. Eu já orei, eu já jejuei, eu já estou entregando. E agora eu vou caminhar pelo que o Senhor me comunicou, pelo que o Senhor me falou, pela promessa que o Senhor colocou na minha vida, que foi isso que Abraão fez. Lembra que eu falei? Ele saiu da segurança, ele saiu do conforto, ele saiu das amizades, ele saiu da parentela para ser transformado. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês pensar, qual a escolha de transformação que você está trazendo para a sua vida para você servir a Deus? Verdadeiramente. Para você, através dessa escolha, abençoar a sua família. Porque assim, eu como mãe, eu sei dessa escolha. Que se eu não estiver aqui, se eu não estiver com Jesus, se eu não tiver esse caminho para estar com Abraão, a minha família vai ser afetada. Claramente porque eu sou testemunho vivo. Deus me escolheu. Mas o quanto eu fui afetada lá atrás? Felizmente, tivemos coisas boas? Tivemos. Mas as coisas ruins afetaram sim. E se eu não conhecesse Jesus? Será que eu estaria casada? Será que eu teria 2 filhos? Pelos olhos do mundo? Talvez não. Não, separa, é melhor. Vai viver sua vida. Ele consegue ver as crianças. Ele não vai deixar de ser pai. Olha como é forte o que o mundo prega. Só que a partir do momento que eu coloco Deus como meu pai, como meu conselho para minha família, para o meu marido, para Deus ensinar o meu marido o papel dele como pai, para Deus ensinar para mim o meu papel como mãe, para eu transbordar para os meus filhos, colocarem eles no ambiente certo, eu já estou tendo uma família abençoada, independente dos problemas que ela for passar. A minha família já vai ser abençoada a partir dali. A Bíblia falou, eu preciso ser como Abraão, ter fé, colher essa fé. E por que isso? Porque Abraão teve a promessa do herdeiro. A promessa do herdeiro foi Jesus Cristo, que viria. Você vai ser pai de nações. Só que você vai ter um herdeiro que vai vir aqui na terra, que vai ser humilhado, que vai passar por várias provações, que vai trazer vários ensinamentos, que vai justificar os seus filhos, os pecados, e que vai ajudar eles a andar em fé, para eles serem quem eles querem que eu que seja, para cumprir o propósito de cada um aqui. Então, quando eu crio esse entendimento, eu consigo ver como que eu posso direcionar a minha família. O último versículo que eu vou trazer aqui, ele está em Gálatas 3,15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo,
Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como vem falado muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, tudo que ele fez lá atrás, Deus deu um herdeiro para ele, deu um descendente para ele, Jesus Cristo, que viveu aqui, que fez toda a caminhada dele, para trazer cada ensinamento bíblico de como eu vou ser com a minha família, de como eu preciso caminhar, de como eu preciso evoluir na fé. E de como eu preciso. Ele trouxe tudo, ele trouxe sentimentos, ele trouxe as crenças, ele trouxe a identidade, ele trouxe a transformação. Então, se eu andar com ele, eu tenho o fruto do Espírito comigo, eu tenho Deus comigo, eu tenho a palavra dele, eu tenho os conselhos dele, falando, eu acho que aqui não é legal. Se você for por esse caminho, é uma escolha sua. Agora, se você for por esse, agora resta saber, para eu ter uma família abençoada, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a Jesus, a Abraão, ou eu vou escutar a minha voz interior? E pelos meus medos, pelas minhas angústias, por escolhas inconscientes do meu passado, e achar que eu estou certa, que está tudo certo, e vamos seguir. E aí a gente vai ver o fruto que eu vou colher. Se eu vou colher o fruto que foi Deus que plantou, e eu vou ver vitórias, ou se eu vou colher o fruto das minhas escolhas. Das minhas escolhas. E ainda observar essa responsabilidade, que muitas famílias ainda não têm. Mas que nós, como os cristãos, servindo a Deus, precisamos chegar nessa família e trazer a consciência. Trazer Jesus para a vida dela, para ela ter uma família abençoada, para ela saber o que é uma família abençoada. E não eu só falar para ela, Deus te abençoe. Deus pode abençoar, mas eu preciso ensinar ela. Como que é um lar abençoado? Como que é um lar que ela vai trazer essa sabedoria? Então, comece hoje, você também a ter essa responsabilidade. Traga a bênção para a sua família, mas traga para outros lares também. Se alguém te pedir um conselho, dê o conselho da Bíblia. Comece a fazer essa leitura para trazer o conselho certo. Para ela falar assim, caramba, aquela pessoa é abençoada. Eu vou onde ela está, porque eu sei que através dela eu estou no caminho certo. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês essa noite. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática a obediência, a comunicação, a clareza, a fé e andar com Deus, que faz toda a diferença para eu ter um lar abençoado.